Primeira de todas, todos nós estamos aqui com saúde, nós estamos bem. Nós um dia fomos alcançados pela salvação que Jesus Cristo nos trouxe através da cruz. Posso ver muitas famílias, então louvar a Deus pelos nossos familiares aqui na igreja também, filhos, pais, famílias inteiras, amigos. E são muitas razões que nós temos para adorar ao nosso Deus. E que nesse momento possa vir à sua mente, enquanto você louva, enquanto você adora, por que você está aqui louvando a Deus? Diga a Deus: Senhor, eu te louvo pela minha vida, te louvo pela vida dos meus filhos, te louvo pelo meu trabalho, te louvo pela salvação. Coloque diante de Deus todas as razões pelo qual você o adora. Nós estamos aqui para te louvar, ó Pai. Recebe o nosso louvor. Por teu grande amor, tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, tuas mãos que curam, esperança aqui, no dom da paz, pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Feche seus olhos nesse momento. Quem se sentir à vontade, ore a Deus falando: Senhor, eu te louvo. Tire esse momento para agradecer a Deus. Às vezes na correria do dia a dia nós não esquecemos de louvar e engrandecer ao nosso Deus, até mesmo pelo Deus que Ele é em nossas vidas. Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és Deus em minha vida, Tu és santo, Tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Continue adorando a Deus. E por isso te louvo, e por isso
te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos, porque o Senhor tem todas as razões, Pai. Nós temos todas as razões e motivos para te louvar. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite porque nós sabemos que um dia teu Filho Jesus morreu na cruz por nós e nos alcançou. E Senhor, nós não teríamos como estar aqui se não fosse pela morte, pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus. E Senhor, nós queremos nos quebrantar diante da cruz de Cristo. Senhor, nós queremos guiar a nossa vida, ó Pai, sempre olhando para Jesus, olhando para esse sacrifício que Ele fez por nós, ó Pai, e nos quebrantarmos diante da poderosa presença do Senhor em nossas vidas. Senhor, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele nos deu vida enquanto nós estávamos ainda mortos. Merecida vida, de graça recebi, pois tua cruz na morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Aleluia, amém, amém. Os irmãos podem sentar. Bem, irmãos, hoje, primeiro domingo, é um dia especial. No primeiro domingo, a nossa igreja costuma, é tradição já nossa, há muito tempo, celebrar a ceia do Senhor. Mas tem irmãos que não podem vir, acamados, adoentados, e normalmente a gente se preocupa em perceber quem são essas pessoas e procurá-las e levar a ceia em casa. Mas às vezes a gente falha, às vezes a gente esquece. Então, irmão, se você está percebendo algum irmão que não pôde vir, que está doente, que está acamado, me procure alguns dos presbíteros ou o pastor e nos avise. Teremos prazer em ir à casa desse irmão e servir a Santa Ceia lá. As crianças devem aguardar um pouco. Logo depois do ofertório, nós as chamaremos para orar e vocês terão a classe especial hoje. Então, para esse momento de ofertório, nós vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino 511, enquanto o irmão que veio preparado pode trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui. Hino 511. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar, quer nas almas sequiosas sua bênção derramar. Mandem ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações, pela tua infinita graça, ouve as nossas petições. Mandem ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Faze a nós
ó, mandem ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Podeis assentar? Crianças, por favor, venham aqui à frente. Crianças. O pastor também já pode vir? Só você? Cadê os outros? Cadê os outros? Você não chamou seus amigos? Vamos lá, estão chegando. Fazer uma oração pelas crianças e depois. Vamos orar então pelas crianças? Feche os seus olhos. Bondoso Pai, nós te louvamos pela vida de cada uma das crianças que aqui estão e são desta igreja. Pedimos que elas sejam abençoadas pelo Senhor, que a Tua palavra fique guardada em seus corações, elas possam conhecer o Senhor mais e mais e serem servos e servas do Senhor, completamente dedicados, fiéis e instrumentos usados pelo Senhor. Abençoa servo ou serva do Senhor, que vai ministrar às crianças, para que possa ser grandemente usado nas mãos do Senhor, Pai. Ajuda-nos a pastoreá-las, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos que nos visitam, aqueles que estão nos acompanhando pela internet também. Deus abençoe muito o seu coração nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, dos versos 1 a 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, dos versos 1 até o 12. Eu farei essa leitura bíblica e os irmãos vão acompanhando aí na sua Bíblia, que deve ser mantida aberta, para que você possa também acompanhar os versículos que estarão sendo explanados. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, dos versos 1 ao 12. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias.
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, que o teu Espírito aplique a verdade da tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, que nós estamos daqui hoje impactados pela tua palavra e desafiados, tratados, curados, ó Deus, despertados e renovados, reformados em nosso coração por ela. Que seja assim, o teu nome seja honrado em nome de Jesus. Amém. Amém. Normalmente, quando nós contemplamos alguma imagem a respeito de Jesus Cristo, seja ela na televisão, ou em jornais, ou revistas, algum desenho, algo, em quadros, algo que nos chama muita atenção é exatamente o que, irmãos? O que nesses desenhos, nesses quadros, acompanha Jesus? Exatamente o que? A cruz, não é? Normalmente assim, Cristo está sempre acompanhado da cruz. E ele sempre deixou claro que a cada dia que se passava, a sua hora da agonia que ele iria enfrentar estava mais e mais perto. Lá em Lucas 9,44, ele diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Marcos 8, 31 e 32, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Jesus, com os seus discípulos, sempre estava falando e mostrando por que ele veio. E a cruz o esperava. E ele iria para lá mesmo. Né? E mostrando com clareza o porquê disso. Agora é muito interessante, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e vamos ver no Antigo Testamento algo impressionante sobre a agonia do nosso Senhor. E esse homem chamado Isaías, um profeta, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, ele já escreve e fala sobre o sofrimento do Messias, profetizando sobre o sofrimento e os detalhes. Interessante isso, porque ele está enfatizando os detalhes desse sofrimento. Eu acho que a grande maioria dos irmãos aqui tiveram a oportunidade de assistir aquele filme sobre a Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson. E eu me lembro quando fui assistir esse filme, eu ganhei um convite. E naquela ocasião, quando Jesus ali, né, estava apanhando, e os irmãos sabem como foi aquilo? Quanta gente chorava dentro daquele cinema, inclusive eu. Quanta gente chorava. Eu acho que talvez algumas pessoas, não, mas que exagero, né, aquela coisa toda, mas é algo bem aproximado do que nós vamos ver aqui, em Isaías 53. Mas precioso. Mas como impactou a vida de tanta gente. Mas está aqui no texto bíblico, 700 anos antes de Jesus vir e nascer, o profeta já está falando que ele iria passar por isso. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, a todos que estão aqui, para esse quadro que Isaías vai pintar sobre o sofrimento do nosso Senhor e Salvador. E quando olharmos para esse quadro, nós vamos examiná-lo e ver aqui Cristo sobre
três perspectivas. Três perspectivas nós vamos ver Cristo nesse quadro pintado por Isaías. Primeiro, como os homens, as pessoas viram Jesus. Depois, como Deus Pai viu o seu Filho. E por último, como ele próprio, Jesus, viu a si mesmo. Aqui nesse texto de Isaías 53, então. Então, vamos pela primeira pergunta. Como que os homens o viram? Os versículos de 1 a 3 vão mostrar para nós de que maneira as pessoas viram a Jesus, especialmente as pessoas na época quando Jesus estava ali exercendo o seu ministério. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como é que Jesus parecia, irmãos, para as pessoas de sua época? Como é que as crianças viam Jesus? As mulheres, os homens do primeiro século? Com certeza, irmãos, não era como muitos quadros se apresentam para nós. Você já viu aquele desenho de Jesus, do Jesus mais europeu? Assim, com os cabelos loiros, compridos, né? Com os olhos azuis ou verdes, uma barba bem feitinha e tal. Essa é uma figura bem europeia de Jesus. Se você vai em outro continente, os pintores, artistas vão pintar Jesus diferente. Aliás, a possibilidade que Jesus não era desse jeito é muito grande. Né? Não tinha olho verde nem azul, talvez um cabelo mais curto, uma pele mais queimada, né? Mais morena do sol, por causa do sol, muito sol. Um homem mais robusto, talvez, porque andava muito. Né? Então é bem diferente dessa figura que muitas vezes nós vemos. Agora, o texto está mostrando para nós que a sua aparência física não era aquilo que causava uma grande impressão. O texto diz que nada tinha em sua aparência para que o desejássemos. Interessante isso. Imagine você no primeiro século e olhando para aquele jovem rapaz, aquele moço que cresceu ali no meio das pessoas, aquela criança, o filho de um carpinteiro, etc. Como é que as pessoas viam ele? O texto diz aqui que ele cresceu como um broto tenro. Não era uma cana alta e grandiosa, mas apenas um broto tenro, algo pequeno. Embora ele totalmente divino, ele viveu entre nós totalmente humano, a sua humanidade clara para nós. Diz o texto, como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. A Bíblia Viva diz assim, nada que nos fizesse desejá-lo. As pessoas olhavam para Jesus e não o queriam. É isso que ele está dizendo. Não o queriam. Por isso eu falei para você, vamos pensar e nos colocar naquele lugar. Será que nós íamos querer também a Jesus? Como é que você pensaria que Jesus, se ele entrasse hoje ali, né? De que maneira você esperaria vê-lo? Mas as pessoas não quiseram saber dele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. O texto aqui diz que ele foi desprezado e rejeitado. Essa palavra aí, irmãos, desprezado, é considerar alguém com nenhum valor. É desprezível, é desdém, é achar alguém inútil. É assim que as pessoas o tratavam e o consideravam. É mesmo? É assim. Rejeitado pelos homens. A ideia de rejeitado pelos homens aqui é que Jesus literalmente era desprovido de homens.
O que isso significa? Significa que ele não tinha muitos fãs. Significa, irmãos, que ele não tinha nenhum ou quase nenhum admirador. A maioria das pessoas o rejeitaram. Ele foi tratado como nada. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das piores coisas para alguém não é tanto ser odiado. Pior é ser ignorado, não é? É muito pior isso. Alguém age como se uma outra pessoa não existisse, nada contasse, não importasse. Esse tipo de atitude fere o coração das pessoas, não fere? Você acha que Jesus sentiu dor no seu coração pelas pessoas estarem ignorando a Ele? Com certeza. Com certeza. Ele era completamente Deus, mas também humano. E sentia. Certa vez ele vai a um lugar alto e olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis acolher vocês como uma galinha acolhe o seu pintinho embaixo das asas, mas vocês não quiseram, o rejeitaram. Muitos o ignoraram. Você já foi tratado assim alguma vez? Se sentiu ignorado? Ou quem sabe você já tratou alguém assim? Ignorando essa pessoa? Que terrível isso. Se você se sente assim, de repente pode ser que você entrou aqui e está se sentindo assim ignorado. Perdoe. Perdoe. Mas se você, de alguma maneira, tem ignorado alguém, de dentro da igreja mesmo, às vezes, ou fora, então peça perdão. Porque esse é um tipo de sentimento que nós não devemos nutrir. Mas saiba que o nosso Senhor passou por isso. Ele foi ignorado. Como ele lidou com isso, meus irmãos? Ele nos dá um exemplo grandioso de alguém que sofreu. Você acha que nós sofremos? E nós sofremos mesmo, porque nós passamos por várias lutas, você tem muita razão. Mas nada se compara ao que o nosso Senhor enfrentou. O texto bíblico diz que ele é um homem de dores e experimentado. Essa palavra significa que ele sabe por experiência o que é sofrer. Nós lembramos de Hebreus que nos exorta, nos estimula. Quando passarmos pelas lutas e as dificuldades, nós devemos recorrer àquele que conhece as nossas dores, Jesus, porque ele enfrentou também muitas duras lutas e sofrimentos na sua vida. E quando nós olhamos para ele, nós então recobramos o nosso ânimo. Eu e você devemos colocar toda a nossa atenção no Senhor Jesus. Os irmãos devem se lembrar do texto que nós lemos na quarta-feira aqui. Lembram-se de Hebreus capítulo 12, versículo 3? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Você está sofrendo? Você acha que o seu sofrimento é injusto? Olhe para Jesus. Você vai ser fortalecido. Pode ser até que o seu sofrimento não acabe agora, mas o seu coração mudará. O nosso coração será tratado e confortado a partir disso. Então, irmãos, é assim que as pessoas vinham a Jesus, com desdém. Esse é o quadro que Isaías está pintando, e a primeira pincelada, os tons não são bons, são bem obscuros, e mostra
o quanto nosso Senhor sofreu pelo desprezo das pessoas. Mas como Deus Pai o viu? Como Isaías pinta essa visão de Deus Pai para com Jesus? Versículos 4 a 6 aí na sua Bíblia, acompanhe. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado de Deus, por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz ou nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10, a parte A. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Obviamente Deus não via o seu filho como os homens o vê. Pelo contrário, ele diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele não via assim. Deus não estava indiferente em relação ao seu filho, mas Deus via Jesus como o nosso substituto. Isso é muito importante entendermos aqui, irmãos. E aí você olha para o texto, você vai ver várias descrições enfáticas para falar do sofrimento de Jesus. Enfermidades, doenças, castigado, atingido, afligido, traspassado, esmagado, castigo, feridas. Tudo isso em nosso lugar. Substituto. Isso é realista, irmãos. Não tem aqui uma ficção. Isso é real. É literal. É literal. O que Isaías está pintando é um quadro realista do sofrimento do nosso Salvador, relatado na Bíblia. Não é uma espécie de super-herói, é o Salvador sofredor. Agora, irmãos, algo muito importante nós precisamos entender quando falamos sobre substituição de Jesus por nós. Né? Nós precisamos entender isso, porque quando nós olhamos, estudamos a teologia e vemos a pessoa de Deus, nós vamos ver que Deus é completamente justo, ok? Completamente justo. E Ele não atina ou concorda, Ele não aceita o pecado. É antagônico completamente a Deus, porque Ele é completamente santo e justo, e Ele precisa realmente atuar contra o pecado. A justiça de Deus faz isso. Não pode ser diferente. E aí então, quando nós olhamos para nós mesmos, a Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Acontece que Deus também, além de ser completamente justo, Deus é todo amor. Aliás, o que mais as pessoas gostam de falar sobre Deus é que Ele é amor, não é? Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, e é mesmo. Ele é todo amor, mas Ele é justo também. Como é que vai poder então resolver um problema que temos aqui? Se Ele é todo amor e Ele ama o pecador, Ele quer ver você bem e salvar as pessoas, transformá-las, restaurá-las, porque foi perdida a comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo a sua justiça vai condenar esses pecadores, a todos nós. Como é que isso vai ser resolvido? Qual a resposta para essa pergunta? Só pode ser de uma maneira, irmãos: a substituição. A substituição. O sacrifício de Cristo em nosso lugar. É o que deve acontecer aqui.
E aí dá para você entender, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 3, ele diz assim: Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pôs a jactância? Você percebe aqui? Deus se tornou ao mesmo tempo o justo e o justificador, só poderia ser através da substituição. Então há muitos que saem por aí questionando o amor de Deus, e eles dizem assim: Deus não é amor, por que Ele permitiu? Aí enumera um monte de coisa, né? Por que Deus permitiu isso, aquilo e tal, catástrofe e tal, um monte de coisa. Deus não é amor? Deus não é amor. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pessoas que nada atraíam desse amor. Romanos 5:8. Quando você ouve, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou um mundo que não queria nada com Ele. Deus continua amando um mundo que nada quer com Ele. Muito pelo contrário, que o detesta. Então somente esse amor dele que pode transformar um coração rebelde. O homem por si só está voltado contra Deus, está de costas. Precisava haver um substituto. Deus providenciou isso, baseado no seu amor, graça, misericórdia, completa misericórdia. É assim que Deus Pai via Jesus. É assim, dessa maneira. Mas como é que o próprio Jesus via a si mesmo nesse processo todo? Temos aprendido até aqui que os homens o rejeitaram. Viram a Jesus como algo insignificante. Nós estávamos esperando aí um grande guerreiro, um rei, um cavalo enorme, bonito, uma capa. Mas você poderá vir alguma coisa boa da Galileia, etc, etc. Versículos 7 a 9 do texto que nós estamos aí, de Isaías 53, vai mostrar como ele viu a si mesmo. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Vamos por partes aqui, irmãos. Quero que você olhe comigo aí na sua Bíblia a palavra oprimido. Oprimido aqui significa duramente apertado, empurrado, pressionado. Depois você tem uma outra palavra aí, que é afligido ou humilhado. A ideia aqui é de alguém ser dobrado para baixo, forçado a se submeter. Essa é a ideia. Ele foi forçado a se submeter. Como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Você sabe como que é feita a tosquia de uma ovelha? Tosquear, tirar a sua lã? Normalmente como os tosqueadores fazem. E é interessante porque ao fazer isso,
A ovelha não se rende tão facilmente. Ela esperneia, ela briga, ela dá trabalho, ela estressa. Quando vai fazer tosquear a ovelha. Agora, quando a ovelha vai para o matadouro, para ser morta, sabe o que ela faz? Nada. Não abre a sua boca. Fica quietinha, passiva, para receber aquele ato. Essa figura é exatamente o que ele está falando aqui. Jesus foi como para o matadouro sem abrir a sua boca. E você vai ver antes de Jesus ser crucificado, quando ele estava perante os sinédrio, os sacerdotes ali, ele não abriu a sua boca. Ficou em silêncio. Será que Jesus foi assassinado? Não. Ele entregou a sua própria vida, espontaneamente. É assim que ele se via, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Como nós aprendemos com o nosso Mestre, não é? Como nós podemos aprender com Jesus? Ouça isso. Porquanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 24. Isso é que nós aprendemos com o nosso irmão João, resignação. É isso. É o que está aqui. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Ele sabia o propósito, o plano maior. Ainda que as pessoas todas lá caçoavam dele, desce daí, você não é Deus, você não é Jesus, vai, desce, faz alguma coisa por você mesmo. Mas ele não fez. Ele não desceu, irmãos. Sabe por quê? Olha aí na sua Bíblia, versículo de número 10, eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos esse versículo. Na versão atualizada, versículo de número 10. Vamos lá? Todos juntos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que coisa incrível e tremenda essa. O texto está dizendo claramente, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Como isso? Como pode? Por quê? Porque agradou ao Pai moê-lo. Por quê, irmãos? Romanos, que nós acabamos de ler, responde. Porque se não fosse assim, não haveria nenhuma chance ou solução para nós. Nada, nada, zero. Lembra-se que quando Jesus estava na cruz, ele fez uma declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus Pai desamparou a Jesus naquele momento? Por que Deus Pai virou ali as costas para Jesus naquele instante? Para não virar as costas para você e para mim. Ele não estava desprezando o seu filho, mas o meu e o seu pecado estava sobre ele lá na cruz. Totalmente sobre ele. E não é só o meu e o seu, mas de toda a humanidade. Meus irmãos, é muita coisa, não é?
Às vezes nós ficamos pesarosos com alguma, às vezes uma preocupação, não é? Algo que inquieta o nosso coração, etc. Imagine como Jesus estava se sentindo naquele lugar onde ele chama alguns dos seus apóstolos para orar com ele. 3 deles, bem pertinho. Imagine como ele estava ali, emocionalmente falando. Homem de dores, que sabe o que é sofrer. Você está sofrendo? Vá para Jesus, Ele sabe o que é sofrer. Perfeitamente. Até que ponto Ele sofreu por mim e por você? E uma pergunta ainda melhor: qual é a resposta que nós vamos dar a esse ato de Jesus por nós? Qual? Qual será a nossa resposta? Meu irmão, minha irmã, o nosso mais alto louvor. Daqui a pouquinho nós participaremos da ceia do Senhor. E nós vamos cantar um cântico. Eu pedi para os irmãos, olha, põe esse cântico. É um cântico antigo. Mas ele começa assim: louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Magnifiquemos a Ele. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. O motivo do louvor. Eu quero que você, ao entoar esse cântico, possa lembrar disso que Isaías está falando. E encher o seu peito com toda a força que você tiver. E com toda a sinceridade do seu coração. Louvar ao Senhor, dar a Ele o maior e o mais alto louvor. Mas eu quero me dirigir também a você, que talvez esteja nos vendo pela internet, ou alguém que está aqui nesta noite, que quem sabe tem se sentido alguém merecedor do céu porque simplesmente você é uma boa pessoa. Saiba que Jesus morreu por pessoas que nem ao menos queriam saber dele. Até pessoas religiosas da época. Jesus morreu por elas também. E quem sabe você entrou aqui ou está nos vendo e tem se sentido uma pessoa tão boa que merece o céu. O que a Bíblia nos diz nessa situação é o seguinte: arrependa-se dos pecados. Saia do volante do carro da sua vida e peça a Jesus que ocupe esse lugar. Somente Ele dirige a sua vida, somente para sempre. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não nos seus atos, não na sua bondade, mas no que Ele fez por você. Creia nisso, porque é esse sacrifício que Deus aceitou. É esse que Ele designou para que pudéssemos ser salvos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, dê muitos frutos nesse lugar e todas as pessoas que estão ouvindo, recebendo-a. Que vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Que o nosso louvor seja o fruto de lábios que
são gratos mesmo ao Senhor. Porque nós estamos perdidos como ovelhas, como diz o texto. Tua palavra é clara e diz para nós. É assim que nós estávamos, Senhor, mas o Senhor foi nos buscar. O Senhor nos limpou, tirou toda a lama. E, ó Deus, não há nenhuma orgulho, não há nada em que nós possamos nos apegar em nós mesmos para merecer tão grande salvação. Por isso nós queremos te adorar e reconhecer que é pela tua graça, é pelo teu perdão, é pelo teu amor que nós podemos ser chamados filhos teus. Podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Abençoa esse coração que hoje pode estar confuso. Esta vida, Senhor, que quem sabe até hoje considerou a sua salvação baseada nela mesma, Senhor. Que esta pessoa hoje possa se render completamente aos pés da cruz de Cristo. E as suas obras possam passar a ser agora, em Cristo Jesus, verdadeiramente boas obras. Obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas, Senhor, segundo a tua palavra. Abençoa o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Vou chamar o Eli aqui, por favor. Vou chamar o pastor Jaime para me ajudar aqui, por favor. O Eli já está aqui comigo, né? Irmão Amilcar, presbítero Amilcar, por favor, vem aqui também. Presbítero João Montila, vem aqui me ajudar, meu irmão, por favor. Pedro. Ministério de Louvor, vem aqui também. A ceia, mais uma vez, nos lembra, ou nos faz lembrar, desse sacrifício substitutivo de Jesus por nós. Mês após mês, somos lembrados por esse ato. É óbvio que esta lembrança não se resume ao primeiro domingo de cada mês pela noite e no terceiro domingo pela manhã. Não. Mas reforça ainda mais a nossa união com o Senhor. E mais, irmãos, a ceia deve nos lembrar que nós estamos unidos por causa dele. Amém? Estamos juntos. Amém, meus irmãos? Isso. Somos um só corpo. Vamos para o mesmo céu. Contemplaremos um só Senhor. Tomaremos a ceia com um só Senhor. Vamos lembrar disso. E vamos ser gratos ao Senhor. Eu quero convidá-los a mais uma vez a orarmos. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero João Montila que ore, agradecendo ao Senhor por esses elementos. Senhor Deus, nós te agradecemos a tua bondade e mais uma vez nos conduzir até aqui, ó Pai, e que pudéssemos participar desse memorial, Senhor. Nós queremos expressar toda a gratidão, Senhor,
pelo sacrifício, ó Pai, que nos traz verdadeiramente a paz. É o que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aqueles irmãos então que vão participar da ceia do Senhor, você é realmente alguém que nasceu de novo, está em comunhão com a igreja, o corpo de Cristo, em obediência às Escrituras, você desceu as águas do batismo, faz parte, você deve participar da ceia do Senhor. Então, aqueles que vão participar vão se colocar em pé, e esperar os irmãos conduzir até você. Aqueles que não, permaneçam sentados, e assim que os irmãos vão dando os elementos para os irmãos, podem ir assentando. Nós vamos louvar ao Senhor, né, também com cânticos aqui, ok? Primeiro eu vou servir vocês. Pode pegar. Te dou meu coração e tudo que há em mim, te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti, e os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Sonhos cedo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti. Amém, irmãos. Aqueles irmãos que, da mesma maneira, vão ficar em pé para participar também do vinho. Eu quero lembrá-lo. Nós vamos louvar ao Senhor com aquele cântico que eu falei. Solte a sua voz mesmo. Não que no outro você não tenha soltado, mas adore e louve ao Senhor. Louvemos ao
ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nossa mãe.